Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje nós temos mais uma aula gravada do nosso curso Querigmáticos. Então, Deus te abençoe, guarde a sua vida, te dê força para que você possa seguir nesse segundo semestre animado no Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, hoje a aula vai ser um pouco mais didática, tá certo? Em que sentido? Eu vou dar uma dica para vocês de como estudar, tá bom? E eu vou usar uma ferramenta somente, é uma ferramenta chamada Notebook LM. Essa ferramenta, ela pertence à empresa Google, tá bom? Eu vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar lá no grupo também o link para que você possa ter acesso a essa ferramenta, tá bom? Eu vou fazer uma demonstração aqui para que vocês saibam como acessar essa ferramenta e qual é a funcionalidade dessa ferramenta, tá bom? Então, eu vou logar aqui, eu vou entrar, vou colocar na tela para vocês, de um modo que vocês possam acessar, tá bom? Então, vocês vão vir aqui no navegador e vocês vão digitar ou copiar e colar notebooklm.google.com/. Né? Essa barrinha aí é desnecessária, tá? Como eu já loguei, eu vou logar com essa conta aqui, ele vai pedir para você escolher uma conta Google. Se você já estiver conectado, ele não vai te pedir isso, ele já vai entrar automaticamente. Aí eu vou nessa conta minha, ele vai pedir para validar aqui minha autenticidade, né, minha identidade, e aí ele já vai abrir aqui, tá? Aí aqui, isso aqui foi uma coisa que eu usei no ano passado. Eu peguei essa conta aqui que eu não uso muito, tá bom? Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui em criar novo. Acho que ele travou aqui. E não deu a opção de criar por aqui. Será que é porque eu já estou com outro aberto? Pode ser que seja isso, né? Então, vamos lá. Eu vou fechar essa daqui, essa guia. É bom porque pode ser que aconteça com vocês também, né? Na hora que vocês estiverem usando, tá bom? Eu vou usar por aqui. Nessa guia, eu já estava com ele aberto, tá certo? Vou fechar aqui. Essa tela aqui, gente, ela já é quando você já criou, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou para o início e vou tentar criar um novo por aqui, para ver o que é que ele vai me dizer. Ó, criar novo. Pronto. Era isso aqui que eu queria que abrisse e eu não sei por que não abriu por lá. Tá certo? Aí o que é que eu vou recomendar que vocês façam? Fazer upload de fontes. O que é isso? Fazer upload de fontes. Você vai subir os documentos que você tem. Aí o que é que eu quero sugerir para vocês? Vocês podem fazer esse teste, né, com qualquer documento em PDF, em Word, ou até dentro do seu Drive. Você pode jogar várias fontes e estudar essas fontes ao mesmo tempo, tá bom? Então, você pode pegar, por exemplo, eu quero dar uma reforçada em introdução bíblica. Eu quero estudar introdução bíblica, só que de uma maneira organizada, de uma maneira... Não quero ler a apostila toda de vez. Aí você adiciona essa fonte. Aí ele vai gerar... O que é que ele vai gerar aqui, ó? Ele vai gerar um resumo, uma síntese, tá? Dentro dessa apostila, ó. Então, a apostila está aqui com um resumo. E aqui, olha que interessante, aqui embaixo, ele já começa te dando sugestões. Por exemplo, o que que a apostila fala? Como a Bíblia se formou e foi preservada ao longo da história. Então, em vez de você ler toda a apostila de novo, você pode vir aqui, ó, clique em cima dessa pergunta que ele mesmo já sugeriu.
como a Bíblia se formou e foi preservada? Ó, aí ele vai pegar tudo o que a apostila fala sobre essa pergunta. Então, a Bíblia é considerada a palavra de Deus, né, por milhões, teve sua formação e preservação ao longo dos séculos, garantidas por um processo que envolveu tanto o trabalho humano quanto a providência divina. Isso está lá na apostila? Não. Mas ele pegou a apostila e fez uma explicação em cima do que está na apostila. Tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Vocês podem usar para fazer um estudo dentro da própria apostila. Você está inventando, está pegando coisas da internet? Não. Ele vai usar o material que você fez o upload. Ok? Beleza. Aí, o que é que eu fiz? Olha que coisa interessante para a aula de hoje, né? Eu peguei e joguei todas as apostilas que a gente já estudou. Tá dando para ver aí? Todas as apostilas que nós já estudamos. Ó elas aqui. Ó, elas estão aqui. Introdução Bíblica foi a primeira. Depois nós tivemos Método de Estudo Bíblico. Depois Hermenêutica, não é isso? Homilética. E agora a gente terminou Geografia Bíblica. Tá bom? Aí, olha que interessante. A plataforma Notebook LM, ela me deu aqui a possibilidade de gerar um mapa que ela chama de mapa mental. Essa opção, ela aparece aqui, ó, nessas guias aqui, ó, nesses linkzinhos que está, deixa eu voltar aqui, ó, nessa parte. Vai aparecer uma opção, não está aparecendo aqui agora, porque eu já gerei, que é mapa mental, tá? Crie um mapa mental, vai aparecer nessa opção. Aí foi o que eu fiz. Eu criei já o mapa mental. Olha como ficou, gente. Vê se isso daqui não facilita a vida do aluno, tá? E aqui não é copiar e colar. O Notebook LM é uma inteligência artificial. Ele usa a inteligência artificial. E a inteligência artificial, os algoritmos, conseguem organizar o conteúdo. Que, às vezes, a gente, para conseguir fazer isso, a gente consegue, mas dá mais trabalho. Você tem que fazer fichamento, você tem que ir marcando palavra por palavra, para você saber como é que uma coisa se relaciona com a outra. O Notebook LM, ele faz isso. Para quem tem pouco tempo para estudar, isso daqui é uma mão na roda, né? Aí, olha que interessante, eu venho aqui, deixa eu diminuir, ele vai pegar só aqui primeiro, estudo da Bíblia. Ele chamou dessa forma porque ele entendeu que as 5 apostilas que eu coloquei, elas falam da mesma coisa, elas falam da Bíblia, não é isso? Aí, ele organizou pela ordem, olha que interessante, isso aqui não foi eu, não. Ele colocou na ordem que a gente está estudando. Na ordem, tá bom? Aí, o que é que você faz? Como é que eu consegui fazer isso aqui? Eu vim nesse íconezinho aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui de maior? Maior no sentido de ampliar, né? Beleza. Então, eu vim aqui, ele já ampliou. Aí, aqui, cada um desses botões é uma apostila. Ele dividiu cada botão uma apostila. Beleza. Aí, digamos, eu quero dar uma renovada, aproveitar essa semana e dar uma repaginada em tudo que eu já aprendi. Isso é importante, tá? Eu espero que alguns tenham feito isso na época aí do recesso que a gente teve, mais ou menos quase 15 dias sem aula. Eu espero que alguém tenha feito isso. De outra forma, pegar a apostila, ler de novo, né? Ah, pastor, mas dá muito trabalho. Dá. Mas aqui, por exemplo, já fica um pouco mais simples. Olha o que ele fez. Eu vou clicar aqui
no linkzinho para ampliar introdução bíblica. Olha o que ele faz. Ó. Então, origem, natureza e singularidade da Bíblia. Aí eu venho aqui, ó. Eu aprendi esses conceitos. Revelação geral, revelação especial, nomes da Bíblia, ó. Singularidade. Se eu quiser voltar aqui, eu posso voltar, ó. Eu posso diminuir. Natureza. Como é que eu faço a manipulação? É só clicar em qualquer parte, o mouse, qualquer parte em branco, se você clicar e segurar o mouse, ó, você consegue voltar tudo. Ó, você consegue voltar, você consegue ir para onde você quiser. Beleza? É uma ferramenta que, para estudar, é fantástica. Fantástica. Então, eu estou aqui sugerindo, eu não vou revisar cada conteúdo aqui, beleza. Aí, poxa, eu não lembro nada sobre livros apócrifos. O que é mesmo que a apostila fala sobre livro apócrifo? Ó, escondido, oculto, Novo Testamento. O que é que tem do Novo Testamento? Tem os escritos do período intertestamentário. Agora eu lembrei, eu estudei isso, a gente viu isso, a apostila fala sobre isso. Eu não sei o que é livros pseudepígrafos, né? Autoria falsa. Olha como ele coloca tudo organizadinho. Pastor, essa ferramenta é paga? Não, ela é gratuita, tá? Pode ser até que tenha a versão paga, mas eu estava vendo uma pessoa que tem mais especialidade nisso aí, falando que a empresa Google não pretende cobrar, né, pelo uso dessa ferramenta, tá bom? Então, olha que interessante, gente. Você tem uma apostila, que é a introdução bíblica, tá? Você tem aqui uma apostila que é a introdução bíblica, ó, e aqui você consegue, na medida que você vai usando, você consegue ver outras partes da apostila. Eu acho que para revisar o que vocês já estudaram, essa ferramenta ela é perfeita, perfeita, tá? Pastor, eu posso usar isso em quais momentos depois? Por exemplo, você vai dar uma lição da escola dominical. Você pega, tira a foto, faz tipo um PDF com as fotos que você tirou da lição e joga aqui dentro. O que é que ele vai fazer? Ele vai ler o documento que você mandou, tá bom? E ele vai criar, a partir desse documento, uma lógica de como você pode trabalhar esse material, tá bom? Pastor, e quando não tem mais setinha aqui, se eu clicar nesse botão aqui, ó, significado, o que é que vai aparecer? Quando não tem mais setinha, ele vai voltar lá no chat. Vocês estão vendo aí? Ele vai voltar lá no chat. Aí você pode manipular isso aqui, deixa eu ver. Dá para fechar, mas eu não quero fechar. Deixa eu ver. Eu vou fechar, pronto. Naquela parte lá, ó, ele vai pegar tudo que a apostila está falando sobre aquele botão. Então não preciso ficar indo na apostila não, né, pastor? Não. O próprio chat aqui, ó, ele vai mostrar para você o que é que a apostila fala, tá? Ele vai dizer até onde é que tá, qual é a página que tá certo? Deixa eu voltar para o mapa. Deixa eu voltar aqui para o mapa. Pronto. Eu estava em introdução bíblica, não é isso? Beleza. Aí, depois que eu revisei tudo de introdução bíblica, eu quero agora dar uma revisada em método de estudo bíblico. O que é que eu faço? Vou voltar aqui, ó. Ó. Introdução, método, aplicação prática, passo a passo para aplicar os métodos, estratégias para aprofundamento, como estruturar, beleza? Então, eu posso usar o mapa mental para revisar o conteúdo, tá bom? Pastor, eu gostei, achei bonito, tal, é bem interessante isso daí. Mas essa ferramenta só tem isso?
Não, não. Eu gerei aqui, gente, eu espero que esteja em português, Olá, tá? Ó, bem-vindos a mais uma análise focada aqui. Hoje a gente tem um material, olha, riquíssimo. eu não sei se saiu o áudio para vocês, mas isso aqui é um resumão das 5 apostilas. Ele criou, volto a dizer para vocês, onde é que aparece isso, pastor? Tem uma opção também aqui, ele não está aparecendo porque eu já usei, que é criar podcast. Ele criou um podcast com o resumão das 5 apostilas, tá bom? Então, gente, isso é uma ferramenta gratuita. E é para quê? Para facilitar o estudo. Então, você pode criar. Só tem que ter cuidado, porque aqui nas configurações, ó, vocês têm que colocar a opção aqui, o idioma da resposta. Vocês têm que colocar português, Brasil, porque senão ele faz tudo em inglês. Então, a primeira coisa que você tem que corrigir logo, aí na hora que você acessar a plataforma, é corrigir o nome, o idioma que você quer que ele responda. Porque senão ele vai ficar respondendo em inglês, tudo em inglês, vai fazer o podcast em inglês, o PDF, tudo, vai fazer tudo em inglês, tá? Então, é mais uma opção. Então, já falei do mapa mental, já falei do podcast. Outra coisa que ele faz também, ele tem aqui outras opções. Ele pode fazer um resumo. Ah, pastor, eu prefiro ler. Ele pode fazer um resumão, tá? E gerar. Eu não vou gerar aqui porque vai demorar. Ele pode, esse linha do tempo aqui, eu não sei o que é. Deixa eu ver o que é que ele vai gerar aqui. Eu não lembro. Eu acho que eu nunca usei essa ferramenta, linha do tempo. Ele tem várias opções, gente. Aí você tem que ir usando, né? Quando você clica, ó, pronto, ele já gerou aqui, ó, linha do tempo. Ah, ele pegou coisas que têm a ver com data. Ele pegou, olha que interessante, gente. Olha que interessante. Ele pegou tudo que tem a ver com data e personagens e montou uma linha do tempo, tá bom? Isso tudo são coisas que estão citadas nas apostilas, ok? Outra coisa, guia de estudo, ele vai demorar um pouquinho, tá? Guia de estudo, ele está gerando aqui, ó, gerando com base nas 5 fontes, tá vendo? Você está conseguindo ler aqui, ó, gerando com base nas 5 fontes. Tem coisa que demora, viu? Demora às vezes 3, 4, 5 minutos. Aí é só ter paciência. Mas a lógica é a seguinte: ele está pegando essas 5 fontes e está gerando várias possibilidades de estudo. É isso que essa ferramenta faz. Facilita ou não? Organiza a nossa forma de estudar, não é isso? Beleza. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas tem coisas que eu quero saber. Bora abrir aqui? Espera aí, rapidinho. Guia de estudo. Ó, guia de estudo. Ele abriu aqui, o que é que ele está mostrando? Estrutura do estudo, seção Geografia Bíblica, ele já alterou a ordem aqui, né? Hermenêutica. Aqui é para você saber quais são os principais tópicos. Ainda fez um gabarito do questionário, olha que interessante. Questionário de verificação. Aí, gente, ó, tudo isso aqui ajuda na revisão. Você quer fazer revisão de conteúdo, tá bom? Então, é uma mão na roda. Aproveita aí as horinhas que você tiver livre e faz a revisão daquilo que você está estudando, ok? Beleza. Aí você vai dizer assim, pastor, mesmo assim, tem coisa que eu quero saber e que não está na não está nessas opções que o senhor deu. Como é que eu posso? Aí você vai fazer perguntas no chat aqui, ó, nessa partezinha do chat.
Tá vendo aqui? Comece a digitar, ele vai funcionar como se fosse o chat GPT. Só que ele não vai pegar informações da internet, tá? Não vai pegar. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, como um professor de escola dominical pode. Como não? Peraí. O que um professor de escola dominical não pode esquecer de tudo o que aprendeu nessas apostilas e disciplinas? Vou fazer essa pergunta para ver o que é que vai gerar aqui. Ó, ele vai pensar, ele está consultando as 5 apostilas. As 5 apostilas, tá? Então, olha lá. Oh, que coisa, gente. Por exemplo, ele começou com hermenêutica. Ele começou com hermenêutica. A arte da interpretação correta. Compreensão e extração do significado original. O professor deve buscar determinar o que o texto realmente diz. Olha que interessante. Evitando a exegese. Isso tudo está na apostila, vocês lembram? Ó, ele vai dizer onde é que está. Se você clicar aqui em cima do número, ele vai abrir lá na apostila, na página que está essa informação. Só que ele concatenou as ideias dentro da apostila, tá bom? Então, hermenêutica. Aí, descendo um pouquinho mais, introdução bíblica. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Vocês podem fazer esse exercício aí de outra forma. O professor deve estar ciente de que a Bíblia é a única, possui autoria diversa, tempo de escrita, locais, olha que coisa linda. Ela é a revelação. Então, você faz uma pergunta. Ah, pastor, mas eu não quero isso não, eu quero outra coisa. Mas olha quanta coisa ele pegou. Aí, em síntese, lá no finalzinho, olha o que ele fez. Em síntese, o professor da escola dominical não pode esquecer que a Bíblia é a palavra inspirada e autoritativa de Deus, cujo centro é Jesus Cristo. Para ensiná-la, ele deve interpretá-la corretamente em seu contexto original, utilizando métodos de estudo que garantam profundidade e, finalmente, comunicar essa verdade de forma clara, relevante e prática, sempre sob a direção do Espírito Santo. Olha que maravilha! Ele fez uma síntese geral do que o professor de escola dominical não pode deixar, não pode esquecer, tá? Aí o que é que você faz? Você salvar nas observações. Ó, ele salvando aqui. Tá vendo aqui? Ele salvou. Porque se você não salvar, ele vai entender que aquela resposta não ficou legal, né? E aí vai sumir do chat. Mas aqui não. Qualquer outro dia que você entrar nesse estudo que você fez, vai estar tudo aqui. Vai estar tudo aqui. Ah, eu quero revisar de novo. Vai estar aqui. Beleza? Então, essa aula de hoje, eu considero ela fundamental para você seguir no curso. Você tem que fazer esses testes, você tem que dar uma revisada no que você já viu, porque a partir de agora, a gente vai ter um conhecimento histórico com história da igreja, a gente vai ter teologia sistemática 1 e 2, tudo que a gente vai pegar a partir de agora vai sustentar aquilo que nós já vimos anteriormente, né? Com exceção de geografia bíblica, que faz parte desse pacotão que está acrescentando informações. O que é que a gente está tendo agora, pastor, no curso? Acrescentando informações, acrescentando informações. Beleza, minha gente? Então, você pode fazer a pergunta que você quiser, tá? Você pode fazer a pergunta que você quiser. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, que interessante. Deixa eu clicar aqui antes disso. Ó. Quem é o autor dessas apostilas?
Bora ver se ele fala aqui. Lembra que eu coloco, na apostila eu coloco, ó, minhas informações, não é isso? Pois é. Então, é só uma curiosidade, é só uma curiosidade. Qual é o objetivo da homilética? Ele coloca, né? Por exemplo, o que é um sermão temático? Ele vai pesquisar nas apostilas, tá? Então, ele coloca sempre sugestões, sempre. Quais são as desvantagens da homilética? Ele sempre vai colocar, mas nem sempre essas opções que ele dá aqui atende o que você quer, atende o que você quer. Aí você vai pensar assim, olha, deixa eu pensar aqui numa pergunta que você poderia querer fazer, né? Por exemplo, qual é a disciplina mais importante para a interpretação? É uma pergunta. Você pode fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Algum conceito que você queira relembrar, você pode perguntar. Ó, a hermenêutica. Ele respondeu aqui que é a hermenêutica. Eu já sabia a resposta, você também. Aí ele vai explicar um monte de coisa aqui sobre a hermenêutica. Em suma, a hermenêutica é a disciplina mestra da interpretação, servindo como base para todos os outros métodos. Aí, interessante, eu posso perguntar aqui, ó, e como as demais apostilas e disciplinas me ajudam na hermenêutica? Pronto, fiz outra pergunta. Lembrando, ele vai responder só o que tem nas fontes. Ele não vai pegar informação de fora. Ele não vai fazer isso, tá? Aqui não é um chat GPT, que você fica fazendo pergunta e ele respondendo com todo tipo de informação. Olha aí, as demais apostilas, disciplinas, complementam e enriquecem a hermenêutica de diversas formas. Então, por exemplo, a apostila de geografia bíblica é fundamental para a hermenêutica, pois ajuda a superar o abismo geográfico. Olha que conexão, gente. Você, quando você estiver lendo isso aqui, você vai lembrar de tanta coisa que você estudou, mas que você não tinha parado para fazer essa conexão. Lembra que lá na hermenêutica fala que existe um abismo geográfico? Olha o que ele está dizendo aqui. E a geografia bíblica vai te ajudar a superar o abismo geográfico. Que coisa maravilhosa. Então, é uma ferramenta que eu recomendo para vocês, tá bom? Até aqueles que têm um pouco mais de resistência com inteligência artificial, eu acho que vai reconhecer que essa ferramenta, ela ajuda a estudar. Não te ajuda a te dar resposta, não te ajuda a ficar produzindo coisa como se fosse sua, não. Ela te ajuda a estudar. E é o que todo estudante sério, todo obreiro sério da seara do Senhor vai querer fazer. Você não vai ficar querendo que a inteligência artificial te dê resposta pronta e você copia e cola, né? Eu acho que nenhuma pessoa séria gostaria disso, tá bom? Aí é só lembrar que toda vez que eu quiser acessar essa informação, eu tenho que entrar no link, não é isso? Com a minha conta. Essa daqui eu estou usando a conta Proclamadores Querigmáticos, né? Que é a conta do curso. Eu quero fazer um teste aqui antes de terminar a aula. Eu quero sair.
Vamos lá, gente. Eu acabei desconectando da conta, tá? Mas eu acredito que a gente está aqui. Eu acredito que eu consegui voltar, tá bom? Vamos lá. Vai ter uma interrupção aí do nosso trabalho. Mas deixa eu voltar aqui, porque acabou fechando tudo, tá? Deixa eu voltar aqui lá no notebook LM. Eu já sei o que foi que aconteceu. Eu não consigo usar outra conta aqui agora, tá? Acho que é por isso que não abriu naquele momento lá. Porque é tudo conectado, né? É tudo conectado. Aí, assim, a minha sugestão, já que eu não vou conseguir fazer o que eu queria aqui, eu queria tentar outra conta para ver por que que não funcionou lá com aquela minha primeira. Mas eu acho, eu suponho que é porque, como eu estou no Meet, na conta do curso, eu só consigo usar o notebook LM aqui agora na conta do curso, certo? Então, por isso que lá não funcionou. Mas vocês farão o teste, tá certo? Do jeito que eu fiz aqui, coloca as apostilas. Ah, pastor, eu não quero estudar todas, não. Eu quero colocar só duas que eu estou com mais dúvida. Pode fazer? Pode. Ah, eu quero fazer só com uma. Pode fazer? Pode. Aí faça o teste, tente usar, aprender. Se tiver dúvida, coloque lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Para que a gente possa se ajudar. E aí você vai, a partir de agora, sempre que quiser, usar essa ferramenta para estudo, ok? Não é para ficar produzindo coisa, mas é para você estudar, para você enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, e aqui foi a nossa aula gravada de hoje. Um abraço.